Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, Não dá mais pra desouvir. olá, meus amores! Bem-vindos ao Não Dá Pra Desouvir. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Como é que vocês estão? Pois é, hoje tem um assunto muito legal. Hoje nós vamos olhar para um assunto extremamente comum, que é personalidade. Pois é. Mas nós vamos falar de personalidade por um viés um tanto incomum, que é personalidade, o personagem onde me escondo. Aham. Você já pensou nisso? Aham. Ele é incomum simplesmente por ser algo que as pessoas não sabem que é assim. Aham. Então vamos explicar, né, Cauim? Vamos lá, então. Bom, olha, é o seguinte. Personalidade é um negócio que traz para todas as pessoas um efeito que mantém a verdade sobre a vida estrategicamente escondida, fazendo de conta que parece assim, ó, que existir é uma condição na qual todos que vêm ao mundo nascem apenas para crescer, reproduzir e morrer, após um exercício inútil de tentar evitar esse fim, que todos, no fundo, têm uma total certeza de que será o seu fim também, né? Okay? É porque a vida em sua verdade, ela é única, é perfeita, é eterna. Então. Ela não nasce, ela não morre. Aham. A vida está sempre presente, a vida não tem passado nem futuro. E é apenas a representatividade do amor. A vida é a própria representatividade do amor que abrange tudo. Muito diferente do que... Isso. Essa é a verdade da vida. Né? Isso. Sim, é muito diferente do que um personagem Aham. vive no mundo, né? Um Aham. personagem. E tudo isso muito além do tempo. Isso, então a vida é a representatividade do amor que abrange tudo que realmente existe em uma instância muito além do tempo. A vida não tem nem tempo. Então pensa nas personas, nas personalidades das pessoas e veja como a personalidade não tem nada a ver com a vida, né? Então é uma instância que existe muito além do tempo, a vida, mas a personalidade, que é o assunto de hoje, foi inventada justamente para esconder essa verdade sobre a vida, esconder a perfeição da vida que pertence a todos. Então vamos lá. Então, quando alguém... Pensa um pouquinho. Quando alguém para pensar sobre questões do tipo... Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Sabe aquelas perguntas? As respostas para isso ficam, no mínimo, muito difíceis de responder, né? De responder assim de uma forma precisa e com total segurança de não estar enganando a si mesmo. Ou de não estar mentindo conscientemente a quem quer que seja dirigida essa resposta, né? Mas apesar de você ficar... Quando te perguntam, né? Quem você é, de onde você veio, para onde você vai, né? Quando você para pensar em questões, quem sou eu, de onde eu vim, você para e você não responde imediatamente. Mas, quando você é chamado para se apresentar em alguma situação e falar mais alongadamente sobre você, a sua mente vai para um outro lugar e as respostas são muito rápidas e bastante detalhadas, sabe? Você rapidamente preenche um quadro de características que você anuncia como se isso te definisse. Você anuncia como o que te define, como essas características me definem socialmente, nos mais diversos cenários nos quais se pretende desenvolver relacionamentos de qualquer tipo. Quando fala sobre você, aí você sai falando. Uhum. Sai falando características. Você não tem Sim. dificuldade de sair falando. Sim. Mas se perguntam, né? Se você se pergunta quem sou eu, de onde eu vim, aí você não consegue responder. Por que acontece isso, né? E há uma série de quesitos que você acredita que fazem a sua representatividade no mundo. Essas características que as pessoas saem falando Isso. rapidamente. Eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu Exato, gosto tipo, daquilo. assim, ó, seu nome, gênero, onde você nasceu, quantos anos você tem, quanto você tem de peso e de altura, ou
quais são as medidas do seu corpo, Ou qual é seu signo, qual é a sua formação, em que você trabalha, ou Quem- quem são seus pais, quem sua são família. seus avós, seus irmãos, seu estado civil, né? Seu marido, sua esposa, Seus filhos. seus amigos. Ah, você é amigo de fulano? Eu sou amigo do fulano. Então. Seus gostos pessoais por música, leitura, artes em geral. Tanto quanto consumidor como executor da arte, Sim, né? se Artes você em toca, geral, se você toca um instrumento, sei lá. Ou se você é ator, qualquer coisa. o seu perfil comportamental também, Aham, você acredita sim. que te define, Os seus planos para o futuro. seu Né? status profissional. E muitas outras respostas que você pode dar tentando definir quem é você. Percebe que são características que você rapidamente fala e você acredita realmente que isso te define socialmente. Mas quando você para pensar quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, é outra coisa. Outra coisa. A mente vai para um outro lugar. São dois caminhos que a mente vai para dois lugares completamente diferentes. Por Né? que, né, que acontece isso? Então, Por que tanta diferença entre as duas situações que, se levadas a sério, elas teriam que ser respondidas com uma única sim, resposta? lógico, né? Você fala, quem sou eu? Fale-me sobre você. Ou é uma coisa ou é outra. Teria que ser respondida com uma única e mesma resposta. Aham. Que também não seria personalizada. Essa resposta não seria diferente, uma resposta diferente para cada um. Mas seria a resposta que contém a verdade que pertence a todos e que expressa a verdade sobre a natureza de todos. Sim, que é a mesma para todos. Porque todos têm a mesma origem. E, por decorrência, todos têm os mesmos e eternos atributos. Sim, não são características diferentes. Pra cada um, Exatamente. né? Aqueles que responderam essas questões ou que assumiram a única resposta que serve para todos e todas as situações, esses foram considerados iluminados e diferenciados, muito embora a sua descoberta tenha sido a unidade e a igualdade entre todos. Engraçado. É muito louco. Quem assiste de fora fala, nossa, aquela pessoa é diferenciada. Mas quem assumiu essa única Sim. resposta, Viu que é igual a todo mundo. viu que é igual a todo mundo. Que todos são iguais. Todos que assumiram a verdadeira resposta assumiram a mesma representatividade da vida. Que é única. Que é única. Ok. Exatamente. Então, quem não assumiu, continuou a se ver como diferente de todos que também não assumiram, sabe? Quem não assumiu, continua se vendo diferente. Quem não assumiu a verdade sobre a vida, a representatividade da vida, né? Isso. Eles continuam se vendo diferente de todos que também não se assumiram. Só que eles se veem diferentes também daqueles que assumiram. Eles se veem diferente de todos. Porque a quem se vê diferente, inclusive daqueles que não reconhecem diferenças, porque não veem mais diferenças, levando em conta a verdade, que é a verdade de que as diferenças não existem, né? Então, mas quem ainda não assumiu, se vê diferente, inclusive desses que já viram que as diferenças não existem. Isso é muito, muito curioso, porque se quem não assumiu esse estado iluminado considera os iluminados diferenciados por sua maior consciência, por que eles não adotam a visão dos iluminados como referência da verdade? Então, Né? E adotando essa postura, eles também passam a se engajar no mesmo propósito de vida que os colocariam em pleno estado de devoção, que é o estado de quem já desistiu dessa personalidade Isso. e assumiu a se representatividade. assumisse essas referências para si mesmo, entrariam também no estado de plena devoção para com a verdade Devoção a todos. e devoção a Deus. Sim. Porque foi isso que aconteceu na vida desses que assumiram, né? Então, na verdade, quem ainda não adotou essa verdade que os iluminados viram, eles estão ainda confiando mais em suas próprias interpretações sobre a vida e sobre os fatos do que nos legados deixados por esses sábios. Sim, com certeza. Né? E se assim não fosse, eles adotariam totalmente essas instruções que foram deixadas, Mesmo não compreendendo. mesmo não compreendendo. Afinal, né? Como já foi dito, né? Felizes os que creram e viram. Pois é. Primeiro você assume uma postura para depois ver, Sim. né? Primeiro você crê, né, nessas referências, crê, segue um caminho e aí você vê. É um treinamento para ver, né? E o nome desse complexo evento de personalidades que tentam esconder a verdade sobre a vida, o nome disso é mundo. Sim, o nome desse complexo é mundo. Que também pode ser descrito como
a tentativa de fazer uma nova realidade a partir de personalidades que competem entre si e tentam protagonizar e dirigir um filme onde todos estão inseridos como coadjuvantes e figurantes, que sem saber disso também dirige cada um o seu próprio filme. Isso é louco, né? Vamos falar um pouco mais disso? Sim, porque assim, cada um é protagonista e diretor do seu próprio filme e dá para cada coadjuvante ou figurante o perfil do personagem que ele próprio projetou para atender às suas próprias metas personalizadas. Sim, pois é, exatamente isso. É um cenário no qual todos são diretores do filme que inventa e percebe a sua própria maneira. Mas, mesmo sendo diretores e protagonistas do seu próprio filme, também servem de personagens de todos os outros filmes personalizados. Cada um tem o seu próprio roteiro do seu filme, certo? Mas todos os filmes se entrelaçam e convergem nesse pacto de continuar sonhando com filmes. Filmes que em nada se parecem com a realidade da vida. Dessa vida perfeita que foi criada por Deus. Porque cada um faz um roteiro e dirige o seu próprio filme, né? E nesse filme ele é o protagonista. Ele é o protagonista, né, do filme dele. E aí ele escolhe os personagens que vão atuar como coadjuvantes. E ele coloca o perfil comportamental nesses coadjuvantes e figurantes. E ele enxerga esses participantes, esses personagens, do jeito que ele quer ver. Exatamente. Independente de como esses personagens atuam. Afinal, o filme é dele. O filme é dele e ele põe na mente dele o roteiro que ele decidiu pôr. Né? Ele não está vendo nem o personagem que está rolando ali. Não. Ele inventa o personagem no filme dele sem saber. E quem está sendo usado ali não está nem sabendo que ele está fazendo isso. Né? Exatamente. Até porque é muito interessante. Esse que é um coadjuvante no filme dele está fazendo o próprio filme Sim. também e usando ele como coadjuvante. Com certeza. E ele também não está sabendo que o cara está fazendo isso. Ele também não está sabendo. E no final são muitos, então, protagonistas solitários, fazendo muitos filmes, vários protagonistas solitários, fazendo vários filmes de personalidades e que em nada se parecem com a realidade da vida perfeita criada por Deus. Sim, lógico. Né? Inclusive, esse é o cenário onde a vida se esconde por detrás de personalidades, assim como disse Shakespeare. Shakespeare falava sobre isso também. Ele dizia assim: o mundo é um palco. Homens e mulheres, simples personagens, entram e saem, cada um a seu tempo. Pois é, porque são personalidades que parecem que se tornaram reais. Principalmente por serem personagens revestidos, né, de uma imagem. Sim. Que chamamos de corpo, com o qual você se identifica totalmente e acredita que se transformou nisso, que você se transformou nessa imagem, nesse corpo, e que parece ter se tornado a própria vida. Sim, parece que esse corpo se tornou a própria vida. Né? Determina o que é a vida, né? Isso, porque parece uma vida que parece que está dentro do corpo. Né? Cada um com a sua própria personalidade, que define o seu próprio universo particular e suas leis individuais, a partir de valores, significados e metas individuais também. Com certeza, é assim mesmo. E aqueles que foram chamados de iluminados, o que aconteceu com eles? Eles apenas desistiram de suas personalidades. Porque parece que ser iluminado é uma coisa mística e distante e longe, assim. Não, são só aqueles que desistiram das suas personalidades. Isso. Pararam de se identificar com um personagem. Sim, e desistiram dos filmes inventados por essas personalidades. Sim. Adotaram então a verdade sobre a existência e assumiram o incorruptível compromisso de ver a verdade sobre tudo e de adotar uma única meta, que é o retorno à realidade da existência em unidade com todos e com Deus. Ponto. Ok, vocês entenderam então porque a personalidade é o personagem onde me escondo, ok? Você inventou uma personalidade e com essa personalidade, esse personagem, essa persona, você inventa filmes e fica vivendo o filme, fica vivendo um personagem e não vive você, não vive a vida
que é você. Você nem sabe como você é de verdade, porque você fica vivendo, se escondendo atrás desse personagem. Sim, e essa é a única temporária diferença entre personalidades iludidas e iluminados realistas. Muito bom. Ok. E é uma diferença temporária, porque assumir a verdade é uma coisa inevitável, Sim, todos assumirão no final, né? né? Afinal, o livre-arbítrio, né? Por que Sim. é inevitável? Porque o livre-arbítrio não significa definir o currículo da verdade, definir quem é você. Mas simplesmente decidir quando você vai assumir a verdade. Quando Sim. você vai fazer isso e com qual nível de resistência, de sacrifício, de Sim. mal-estar. Até se convencer de que a sua própria realidade é tudo que você sempre quis, mais que tudo, Sim, né? porque aquilo que você é, daquelas perguntas, quem sou eu, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui e tal. Aquela pergunta, quem sou eu, isso já foi definido na sua própria criação. Deus já definiu isso na criação. Então, Só que aconteceu uma confusão, né? As pessoas se confundiram entre desejos da personalidade e a Sim. real vontade do seu próprio e verdadeiro ser. E a sua real vontade, aquilo que define como você foi realmente criado, isso é tudo que todo mundo mais quer. Todo mundo quer ser feliz. E a felicidade está nesse lugar que sempre pertenceu a nós, sempre pertenceu a todos. Só que as pessoas não estão vendo isso que é tudo o que elas querem. E elas estão inventando coisas que estão escondendo o que elas mais querem. Exatamente. É bizarro isso. Então, quando as pessoas falam, nossa, eu quero ser eu mesmo, né? Seja você mesmo, essas frases, do que está sendo falado? Porque seja você mesmo, você tem que buscar essa real vontade do seu verdadeiro ser, Sim, né? E não ficar se escondendo atrás de personagens que, no fim, você fica se sentindo falso. Fica uma representatividade no mundo com uma sensação de falso, porque você não está vivendo a verdade de quem você é. Para você ser você mesmo, falar, eu quero ser eu mesmo, né? Você vai ter que se lembrar de você muito além dessa personalidade. Sim. E tem o detalhe que essa vontade real do seu próprio e verdadeiro ser é a mesma vontade de Deus. nunca foi diferente. Ela é a vontade do seu Criador. Certo? Deus nunca teve uma vontade diferente da sua real vontade. Exatamente. Né? E então, o nosso papel neste mundo, como quem já decidiu pela verdade, E, né? portanto, decidiu sair do esconderijo. Sim, é buscar conhecer e se lembrar da sua real identidade. Essa é a nossa função, gente. Nos lembrarmos da nossa real identidade. Ao ponto de discernir entre o que é a personalidade que você inventou e o que é você de verdade. Deu para Isso. entender? Esse é o nosso treino. Sim, e esse Ok. é o plano de Deus para todos. É o plano de Deus para todos, essa é a nossa função no mundo. Você vai se lembrar da sua real identidade tanto, assim, muito, ao ponto de você conseguir discernir. Isso é personalidade, isso sou eu de verdade. Isso é personalidade, isso sou eu de verdade. Ok? Ok? E assim- aí você vai viver o que você é de verdade. E assim vamos então trabalhando, né, nesse plano divino de resgate da verdadeira identidade de todos no caminho de volta para a única realidade que sempre esteve e sempre estará presente, independente de ser vista ou não por olhos distraídos com ilusões personalizadas. Ok? Ok, meus amores? Então temos aí um treino, né? Vamos trabalhando nesse plano divino de resgate da nossa identidade, nossa real identidade. Ó, e não que é no difícil. fundo é só isso que você quer. E não é difícil perceber quando você está agindo com a personalidade, quando você Não. está sendo sincero com você mesmo. Exatamente. Né? Não é muito difícil, mas tem muito apego, né? Muito apego à Só que personalidade. com uma coisa você passa mal e com a outra Isso. não. Olha, você pode ter certeza. Tudo que você não gosta em você não é você. Sim. É personalidade. Sim. É personagem. Você não gosta. É o que gera a baixa autoestima. Enfim, se você quer ter autoestima elevada, quer gostar de você mesmo, você tem que se lembrar de quem você é. Sim. Ok, amores? Ok? Vamos nessa então. Então tá bom. Tá bom, meus treino para queridos. vocês. E até a semana que vem. Até o próximo podcast, tá Beijos. bom? Beijo, queridos. Beijo no coração.